Bom dia. Embora o Luiz Inácio Lula da Silva não me represente, mas eu não posso deixar de reconhecer mais uma burrice do Bolsonaro. Porque países de língua portuguesa deu um prêmio Camões para o conjunto da obra do Chico Buarque. O Chico Buarque ganhou esse prêmio não pelo seu ativismo político ou do lado do espectro político que ele adota. Ele ganhou um prêmio pelo conjunto da sua obra. E era só o Bolsonaro mostrasse uma grandeza de estadista, separasse a ideologia. E o prêmio que Portugal concedeu para esse grande artista, esse grande brasileiro, independente da posição, ele, como eu vou repetir, ele não ganhou um prêmio pela sua posição ideológica, mas ele ganhou um prêmio porque ele é um artista, porque ele é um escritor, porque ele é um poeta. E o Bolsonaro, na época, faz uma ironia e diz, até 2026, se ele ganhasse, ia congelar o prêmio desse brasileiro, que não foi ele que deu. E ele mostraria a grandeza, que ele só assinaria um prêmio que o cara estava ganhando, porque é meritório, sim. É a mesma coisa de você cancelar a obra de um artista pela posição dele. Cancelasse o Fagner porque ele tem uma posição política. Cancelasse o Milton Nascimento, cancelasse o outro. Não tem nada a ver. A obra do cara era como, mesmo você tendo uma crença, tendo uma posição, mas você como presidente ou como ocupando um cargo político, você está num país laico, que não é ateu, é laico. E que tem posições antagônicas e você precisa ser grande para administrar o país com os contraditórios. Você vai ter que governar para o cristão e para o cara do candomblé. Você vai ter que governar para o hétero e para o homoafetivo. Você pode ter uma posição, mas você tem que ter a grandeza de reconhecer essas questões. E foi uma das coisas que não houve. E a gente está vendo também essas mesmas paixões loucas, doentias, febris, do outro lado do espectro também. De não saber respeitar o contraditório. Conviver. Democracia é isso. Não é você não ter o seu direito de ser livre, de pensar, de defender a sua posição, não. Você defende a sua posição respeitando o outro que está do outro lado. Essa que é amadurecer, ter respeito, etc e tal. Era a mesma coisa de você ser contra a identidade de gênero, mas alguém que assume uma posição, uma escolha homoafetiva, e esse cientista descobre, por exemplo, a cura de uma doença aí, vamos supor, a AIDS, e ele ganha um prêmio porque ele descobriu a cura dessa doença. E você vai negar o prêmio para ele, porque a opção sexual dele não é aquela que você acredita enquanto cristão, enquanto a sua fé. A gente tem que separar essas questões. Ele ganhou não pela prática sexual, ele ganhou porque ele é um cientista que descobriu. Ou eu negasse um prêmio Nobel a alguém que é de outra religião, mas promoveu a paz. E você, não, mas ele, não vou dar o prêmio para ele. Não tem nada a ver. Então, infelizmente, ele poderia ter virado essa página da história e ter assinado e dado o prêmio justo ao Chico Buarque. Mas ele não fez isso. E agora outro tiro no pé, porque agora o Lula assume e reconhece, porque deveria ter reconhecido ele, e a foto que o Chico está fazendo um L, porque o Chico não ia fazer L nessa foto, nessa questão. Foi o Bolsonaro, mais uma vez, que fez